Fabiano de Jesus, sua vez de falar sobre cotas. Bom, primeiro é bom localizar alguns conceitos, né? Por exemplo, ideologia de gênero, né? Tratado pelos companheiros aqui. Primeiro, não existe ideologia de gênero. Gênero não é uma ideologia, porque o gênero ele existe. Ideologia de gênero é quando você cria uma ideia falsa sobre aquilo na qual é a realidade. Então, o que eles tentam criar? Tenta esse discurso no qual, inclusive, ao apresentar essa ideia, apresenta de forma distorcida. Então, olha só, a primeira coisa é nós debatermos a questão das cotas. Nós devemos defender a universalização do ensino superior. E esse é o debate. Então, eles, por exemplo, defendem que há um privilégio, e de fato existe, porque se nós olharmos, por exemplo, o próprio investimento do Estado brasileiro em educação, se nós pegarmos só na educação pública, contando com os hospitais universitários, o dados de 2016 foi um investimento de 30 bilhões. Só, por exemplo, o FIES foi 20 bilhões destinado de dinheiro público para a instituição privada. Então, só para se ter uma ideia, o próprio reitor da UFRJ fez um estudo, apresenta, por exemplo, que cada vaga do ProUni, você criaria 3 na universidade pública. Então, ou seja, de fato, há um problema no qual, desde o PT ao PSDB, aplicaram políticas de privatização das universidades públicas, de desmonte das universidades públicas, e no qual, inclusive, nós temos que discutir aquilo que nós chamamos de equidade. Nós não estamos defendendo a política de cota, é uma reparação, é tratar os desiguais de forma desiguais. E olha só, quando eles apresentam que raça não existe, esse é um debate no qual é a identificação do movimento, no qual identifica que essa é uma necessidade de se identificar do ponto de vista histórico, para reivindicar, inclusive, a identificação histórica da sua luta e do seu povo. Então, quando nós apresentamos que nós defendemos a universalização do ensino público, e só para se ter uma ideia, cada vaga na Universidade Federal hoje custa, em média, mensalmente, R$ 2.500, em média. No presídio, inclusive o próprio preso custa muito mais do que o Estado gasta em educação. E só para se ter uma ideia, e não é verdade que o Brasil é um dos que mais investe. O Brasil investe menos que Botsuana por número de alunos por ano na escola pública. Então, é verdade que a escola simplesmente extirpa do seu interior a juventude brasileira. E há uma necessidade histórica de nós rediscutirmos o currículo escolar e a educação pública para garantir que os filhos dos trabalhadores estejam numa escola pública com acesso ao conhecimento historicamente produzido, porque é uma necessidade histórica de nós que defendemos a nossa classe, e aí nós nos identificamos sim, quando nós, que estamos no interior da escola, vivemos uma realidade, essa realidade é o que nós queremos discutir. E queremos discutir do ponto de vista da necessidade social de construir uma escola e uma universidade que garanta o interesse social nossa dos trabalhadores. As cotas, olha só, as cotas é uma necessidade perante a desigualdade que existe hoje, e é uma reparação histórica. Uma reparação histórica onde um país que, entre aspas, fez a abolição e jogou o povo negro na marginalidade, inclusive quando eles colocam que quem defende as cotas é racista, eles, por ser branco, e nós aqui somos branco, e não venha com essa de falar que nós poderíamos nos auto-identificar como negros, que isso é tirar sarro da história da luta do povo negro, porque nós aqui sabemos que aqui não há nenhuma identificação histórica ou física que se compara ao que foi o que o povo negro sente na pele. Porque olha só, esse debate da democracia racial no Brasil, que esse é o debate. Falar que racismo é quem fala que existe racismo e por isso eles defendem e são racistas. Esse é um debate que vem da origem, inclusive que o próprio PT desenvolveu no Brasil, chamado de democracia racial, no qual o povo negro, que são exterminados na periferia, sofre essa realidade. E o que nós apontamos? Falamos assim, olha,
É necessário ter eu não defendo as cotas como projeto de universidade. Eu defendo as cotas como reparação para tratar os desiguais como desiguais e garantir o acesso ao povo negro na universidade pública. Legal, Fabiano. Vamos tentar controlar um pouco o tema para todo mundo falar e tem mais temas. Agora você, Kim Kataguiri, rebatendo ou colocando mais alguma ideia. Eu adoro quando invocam o argumento da dívida histórica, porque ultimamente eu tenho me aproximado bastante da história, da cultura da imigração japonesa no Brasil e tenho me aprofundado sobre os temas das legislações e descoberto bastante coisa interessante, principalmente em relação a isso de dívida histórica, e descobri que, se for o caso de uma eventual cobrança de dívida histórica, nós, descendentes de japoneses, né, Nikkeis, temos muito a cobrar, mesmo porque, né, em 1946 a gente teve aí, até recentemente, muito mais recente do que a escravidão, por exemplo, a gente teve uma discussão sobre a gente teve uma Assembleia Nacional Constituinte em que o partidão, né, o Partido Comunista do Brasil, liderado pelo então senador Luiz Carlos Prestes, basicamente defendeu, né, o banimento e a adição como cláusula constitucional da proibição da entrada de qualquer tipo de povo nipônico dentro do Brasil, porque, segundo ele, seria uma raça inferior que não faria jus à miscigenação brasileira estar junto com esses seres inferiores que seriam os japoneses. Além disso, uma expulsão também e uma dívida histórica mais recente também poderia ser citada a Segunda Guerra Mundial, em que os japoneses, descendentes de japoneses, também foram expulsos aí das costas brasileiras, basicamente porque eles faziam parte do eixo e o Brasil estava alinhado com os países adversários. Então, se a gente for citar a dívida histórica aqui, antes de qualquer coisa, acho que fica bastante claro, como o Arthur colocou, de quem é essa dívida histórica, quem precisa pagar para quem não precisa pagar, mas antes de qualquer coisa, eu acho importante a gente ressaltar que esse conceito de dívida histórica é um retrocesso tão grande, principalmente do ponto de vista do direito penal, porque o direito penal hoje, contemporâneo, prevê que a pena não pode transcender o indivíduo que cometeu o seu crime. Ou seja, antigamente, se, por exemplo, um homem matasse a filha de outro homem, o outro homem poderia ter direito a matar a filha deste homem, que foi o assassino da sua filha, para que ele tivesse o mesmo sentimento que lhe foi causado. E isso é uma barbaridade gigantesca, porque a filha de nenhum dos dois tem culpa de absolutamente nada. E seria a gente quebrar esse conceito, aliás, muito desenvolvido para quem se interessar pela leitura de direito penal por Cesare Beccaria, dos delitos e das penas, em que basicamente você não pode transcender a pena por um ato cometido por um indivíduo para o outro, porque você vai estar cometendo uma injustiça gigantesca. Não interessa se o pai, se o avô, se o tio, se o sobrinho, se qualquer pessoa cometeu um crime, você não tem responsabilidade sobre isso, porque não foi você que cometeu esse crime. E a gente querer fazer com que isso volte nesse conceito de dívida histórica, seria a gente retroceder à época medieval, em que basicamente você vai lá, coloca uma bola de ferro no seu pé, te joga no meio do mar e fala, ó, se você afundar, você é culpado, se você boiar, você é inocente. Então, seria de um retrocesso gigantesco para o nosso direito penal e para a nossa história, inclusive uma violação clara e direta do nosso sistema de direitos humanos. O outro ponto, e aqui eu queria concordar integralmente com o professor Fabiano de Jesus, quando ele diz que ideologia de gênero é quando você cria uma ideia falsa daquilo que é a realidade. Perfeito, é isso mesmo. Quando você cria uma ideia falsa daquilo que é a realidade, é justamente isso que tenta ser imposto, né? Que basicamente gênero não existe, é uma construção social e é uma imposição da sociedade que posteriormente você pode desfazê-la ou refazê-la a seu bem entender. Concordo 1000%, realmente uma ideia falsa da realidade. Outro ponto, né, que ele cita aí, o próprio reitor da UFRJ, né, o nosso conhecido especialista aí em museus, que recentemente deixou aí um pequeno incêndio acontecer no Rio de Janeiro, falou sobre o estudo, né, que fez, que basicamente diz, né, que um aluno do ProUni poderia manter 3 alunos de universidades públicas. Eu realmente gostaria de ter acesso a esse estudo, porque todo mundo sabe hoje que a média do gasto das universidades públicas é muito maior do que o gasto por aluno das universidades privadas. E me entristece muito a gente ver um representante, ou mesmo 2 representantes de sindicatos de professores, que não só são professores, como são expoentes de representação de suas classes, com dificuldades em utilizar uma estrutura gramatical tão simples quanto o plural. Né, quando se fala sobre precisamos tratar os desiguais de forma desiguais, quando ele sustenta as cotas, é uma necessidade. E assim, é uma coisa realmente triste, porque eu acho que a educação, e isso como uma disciplina e hierarquia, é uma educação que eu sempre tive em casa, começa de você mesmo, né? Começa você se dedicando, começa você se estudando, começa você buscando uma coisa melhor para você e para sua família, e a partir do momento que você se predispõe a discutir educação sem se preocupar com a sua própria, você demonstra o descaso que você tem com política pública daquilo que você tem com o seu próprio conhecimento.